Desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Queria te convidar a abrir a Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 14. Evangelho de João. E o capítulo de número 14. Desde já agradecendo a Deus, também ao pastor, presidente, pastor Roberto José, por esta honra e confiança, mais uma vez. Evangelho de João, capítulo de número 14, apenas o versículo de número 1. Os que já acharam, digam sim. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Amém? Dizer em Deus que é bom estar aqui esta noite. Acredito que há o mesmo valor para mim, assim também há para você, ou para vocês. Eu queria que você, por gentileza, retomasse o texto do Evangelho de João, capítulo de número 14. A gente, vez por outra, falando em uma igreja, contribuindo com um trabalho aqui, outro ali, a gente faz aquelas citações, a gente chama um versículo para texto, para usar como subsídio, e por vezes o culto acaba, a gente vai para casa, dorme, acorda e não sai mais aquela citação feita, aquele subsídio. E eu passei o dia pensando nesse texto, e chegou ao meu coração, e ele veio por um motivo bem simples. Eu me recordo bem que quando, na minha infância, eu acho que todo mundo já viveu esse tipo de coisa, a gente cresce absorvendo as coisas, ouvindo, e chega um dado momento que a gente descobre que as coisas não são do jeito que a gente pensava, porque a gente cresceu, a primeira impressão a gente absorveu, e vai levando. E eu vinha desde a minha infância, com um problema que existia em mim, e também um nome dado a esse problema, que é aquelas feridas que aparecem na boca, que a gente chama de afta. E eu me lembro que eu ouvia meus pais, ainda pequeno, eu ouvia meus pais dizer sobre afta, e eu escutava África, né? E eu dizia a todo mundo, quando eu tinha um problema na boca, eu estou com a África na boca, né? Eu dizia, estou com a África na boca, e fui crescendo com isso. E se tornou mais complicado ainda para mim, quando eu descobri que o nome nem afta é o nome original, né? É a úlcera também, aftosa, e ligados a problema de estômago, com reações de algumas comidas alérgicas, que faz alergia, traz alergia. E eu fiquei com isso por muito tempo. Eu me lembro que eu cheguei em um dos cultos da nossa igreja. Eu fui com a minha irmã, ela dirigia a mocidade. E ela estava fazendo visita a outra mocidade, e ela disse assim, eu vou para um culto hoje. Eu disse, eu vou, mas eu estava com a boca cheia de aftas. Eu disse, eu vou ficar sentado lá embaixo, eu não vou de gravata, porque eu não vou conseguir dar glória, tinha muitas. E vou ficar lá em silêncio, e quando eu cheguei lá, fizeram a apresentação, chamaram, mas eu comuniquei que não tinha tanta disposição naquele dia para falar por conta daquele problema. E no final, uma das componentes da mocidade que ela dirigia perguntou para mim o que eu tinha. E eu disse que era isso. Ela perguntou para mim, você está comendo muito ou não está comendo bem? E foi daí que isso despertou, que eu só sabia que essas coisas apareciam, mas não sabia a origem delas. Eu percebi que se a gente não resolver o problema pela questão da origem, a gente vive uma vida inteira com ele. A gente passa o resto da nossa vida, a gente vai cantar, a gente vai pregar, a gente vai trabalhar, a gente vai ser um profissional, mas vai carregar esse problema por muito tempo. Mas quando a gente chega na presença de Jesus, a gente tem o prazer enorme de servir a um Cristo que Ele é verdadeiro, e Ele não ilude ninguém.
Ele trata os problemas como os problemas são. Ele chama a origem dos problemas e trata porque ele tem a solução para tudo. E o texto do capítulo 14 é um texto que me chama a atenção por essa questão. Porque se você ler o capítulo 13 inteiro, você vai ver que os discípulos se chocam por 6 advertências que Deus dá. E eles entram no capítulo 14 completamente perturbados, completamente desnorteados. Uns se preocupavam por cerca de Jesus ter falado que tinha um traidor no meio deles. Outro estava preocupado porque viu Jesus lavando os pés e disse: os meus pés o Senhor não lava. E Jesus adverte: se eu não lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Um se preocupava em saber: Senhor, para onde tu vais? Ele diz: eu vou, para onde eu vou você não pode ir, porque para onde eu vou agora vocês não podem chegar, só depois. E havia toda essa soma de preocupação rodeando os discípulos. Isso fazia com que a cabeça desses homens, mesmo andando próximo ao Senhor, ficasse aquelas pessoas meio que perturbadas. E se eu dissesse que esses discípulos chegassem nesse culto essa noite, cada um ia identificar o seu problema de uma maneira única. Um ia dizer: meu problema é quem é o traidor, porque tem um traidor no meio. Meu problema é quem é que vai chegar lá, porque eu não sei ao certo quem vai chegar. Meu problema é quanto tempo Jesus ainda vai ficar conosco, porque ele vem advertindo que não vai estar constantemente aqui com a gente. Tanto é que o desejo dele no princípio do texto era: desejei muito estar convosco nessa ceia. É uma coisa que perturbava eles, que a Bíblia diz: depois que o traidor sai, Jesus se sente bem para compactuar com aquela ceia. E os discípulos ficam nesse tipo de coisa, e cada um chega com a sua impressão e carregando a sua dinâmica de problemas, vamos chamar assim. Mas o capítulo 14, Jesus é bem direto. Jesus é bem explícito e vai direto ao assunto, vai direto ao problema. Jesus estava dizendo aos discípulos assim: não é a preocupação quem é o traidor. O problema aqui não é para onde eu vou. O problema aqui não é quem vai ter parte comigo. O problema é que as adversidades que rodeiam a vossa vida atingiram um lugar que não devia atingir: o coração. E Jesus começa o versículo 14 indo bem direto ao assunto: não se turbe o vosso. Jesus estava dizendo: vocês foram atingidos no lugar que era para ser o último. Porque chover sempre vai chover, e fazer sol sempre vai fazer sol. A igreja vai ter gente que vai agradecer cura e agradecer, como nosso amado irmão agradeceu a premiação por recompensa da parte de Deus para ele, um automóvel. Vai ter gente que vai agradecer porque recebeu o livramento. O carro foi assaltado e ele não morreu. Tem gente que vai agradecer a cura que recebeu do câncer, e tem gente que vai pedir oração para Deus sarar o câncer de outro. Essas coisas sempre vão acontecer, sempre vão estar presentes dentro da igreja. Só que a Bíblia Sagrada, ela trata o coração como uma mecânica que movimenta a nossa vida. O mundo secular trata o coração como um motor que bombardeia o sangue, manda a vida através do sangue para as artérias, para as veias. E na Bíblia Sagrada o coração aparece como uma fonte de produção que não cessa diariamente de dar seu percentual naquilo que é vida. A Bíblia fala no capítulo 15, versículo 13 de Provérbios, que o coração é responsável até pela nossa alegria. O coração alegre aformoseia o rosto. No capítulo 28, versículo 26 de Provérbios, o texto sagrado diz que aquele que confia no próprio coração, ele é insensato. Mostra o coração como traiçoeiro. O Evangelho de Marcos, capítulo 7, do versículo 19 ao 23, diz que Marcos ensinou e disse assim: o que contamina não é o que entra, mas sim o que sai, porque dentro do coração estão as mazelas da vida, as malícias, estão as cobiças. É de lá que procede o mau pensamento. Ele disse: o coração é perigoso. O coração ainda é responsável até pelo que você fala durante o dia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. E Jesus olhava para os discípulos, era mais ou menos uma igreja cheia, e Jesus chegasse no púlpito e perguntasse qual é o grande problema. Alguém ia dizer assim: é a porta de emprego que fechou. Outro ia dizer assim: eu estou acometido de uma virose que faz 3 meses que não sai de mim. Outro ia dizer assim: a minha família está desestruturada. Aí Jesus Cristo ia se levantar e ia dizer assim: o problema de vocês é coração.
O teu problema é coração. O problema não é a tua família, o problema não é a tua enfermidade, é porque isso chegou no teu coração. E quando atinge o coração, quando chega no núcleo, na máquina que movimenta tanto a fé comum como a fé em Cristo, quando chega nessa área aí, só Deus para resolver. Mas eu tenho uma palavra boa para te dar aqui essa noite, das muitas que a gente ouviu. Jesus está aqui e faz questão de resolver problemas do coração. Jesus está aqui e faz questão de mandar uma palavra de início, a princípio, para você, dizendo assim: não se turbe o vosso coração, descansa o teu coração na minha presença, porque Ele ainda permanece sabedor de todas as coisas. Ele sabe como vai ser o teu dia de amanhã, Ele sabe como foi o teu dia de hoje, Ele sabe o que você passou essa semana, ainda que o coração esteja em reviravolta, ainda que esteja, as andanças da tua vida não estejam pelos melhores caminhos que você desejou, mas Deus está dizendo assim: fica calmo, fica tranquilo, porque eu ainda sou dono da tua vida, você ainda é propriedade minha, e eu não vou desamparar você. O teu problema é coração. Interessante que ninguém melhor do que o Senhor Jesus para falar de coração, porque falar de coração é mexer com sentimentos. Falar de coração é mexer com aquilo que tanto o mundo secular como até também historiadores, teólogos ficam na interpretação do que é mente, o que é coração, o que é mente, o que é coração. E vem envolvimento psicológico, espiritual, social. E Jesus aparece para falar o coração. Porque da maneira que ele entende que o coração ele é abençoador para a própria vida, ele também é enganoso. E Jesus começa a dar um sermão aqui que não tem nada de popularidade. Porque Jesus vai tratar de assuntos aqui nesse primeiro versículo aqui. Ele vai tratar de coisas que não vai ser aquela mensagem que você vai dizer assim: não foi a melhor pregação, não foi a melhor mensagem de Jesus Cristo. Não é aquela mensagem que massageia ego. Não é aquela mensagem que anima tanto como se esperava. Não é aquela mensagem que alguém pode por aí fora vender. Não é aquela mensagem que é comprada por roupas, é comprada por dinheiro, por coisas bonitas ou por elogios. Jesus está iniciando um perigo. Um perigo. Eu ouvi uma pessoa que na minha adolescência era muito amiga da família e ela sempre dizia aos meus pais assim: coração é terra que ninguém anda. Mas Jesus anda. Jesus entra, Jesus senta, Jesus modela, Jesus transforma. Porque Jesus, tanto naquela época como agora, entre nós aqui de modo espiritual, Ele nunca teve medo de falar a verdade e nunca vai ter medo de falar a verdade, porque quando Ele fala a verdade, Ele fala de si mesmo, porque Ele mesmo se intitula a verdade. E a verdade para Cristo é aquele tipo de coisa que não fica escondida, e quando ela é pronunciada, Ele já sabe as consequências. Ele sabe que a verdade afasta, Ele sabe que a verdade atrai, Ele sabe que a verdade abate, Ele sabe que a verdade exalta, mas Ele nunca se deixa levar por coisas que não tragam a verdade à tona. Uma vez no centro da cidade, eu estava num carro com um amigo meu, um jovem da igreja, e ainda éramos jovens nessa época, e quando a gente passou no sinal de trânsito, um bêbado, ele cruzou o sinal, ele viu que o sinal estava fechado, ele levantou as mãos no meio da rua, olhou para cima e gritou: Deus é o Todo-Poderoso. Ele gritou. Quando ele gritou, automaticamente algumas pessoas que estavam na calçada começaram a dizer assim: ele está bêbado. Ele está bêbado. Sai daí, bêbado. Mas o certo escritor, por não ter evidência certa do seu nome, ele disse que toda a verdade, ela provém de Deus. Se eu me calar para dizer a verdade, um bêbado no próximo sinal vai dizer. Se eu não quiser acreditar na verdade, pode ter certeza que tem gente que vai acreditar. Se eu não quiser seguir a verdade, pode ter certeza que tem quem siga. Se eu não quiser transformar a minha vida em verdadeira, pode ter certeza que não vai faltar gente para fazer. E Jesus Cristo, quando aponta o coração dos discípulos, Ele está entrando por um caminho que vai se tornar dificultoso no sermão dele. Vou chamar de sermão, eu que estou chamando. Porque Ele diz assim: não se turbe o vosso coração. E Ele continua no texto dizendo assim: credes em Deus. Diga comigo assim: credes em Deus. Só mais uma vez: credes em Deus. Olha, esses discípulos aqui já estavam andando com Jesus. E outros mais que apreciavam a sua palavra. Outros que gostavam. E porque Cristo agora pede fé
vamos chamar de fé, crer em Deus. Porque no momento da nossa adversidade, Deus às vezes deixa de ser prioridade para ser apenas um reconhecimento. E quando Deus deixa de ser verdade, deixa de ser primazia, prioridades, e passa a ser reconhecimento, é aquele tipo de coisa que a gente faz por métodos e faz por rotina. A gente vem para a igreja reconhecendo a existência de Deus. A gente sabe que Ele existe, mas às vezes Ele existe só para satisfazer, me permita a expressão, os nossos caprichos particulares. Para me abençoar no que eu preciso. Para me curar na minha enfermidade. E Deus, essa noite, tudo que Ele não precisa é ser reconhecido por mim e por você. Por quê, pastor Marcos? Porque a gente conhece Ele mais do que um próprio reconhecimento. Deus é muito mais do que eu saber que Ele existe. Porque Deus já fez muita coisa por mim, já fez muita coisa por você. E Ele não quer que as minhas prioridades, Ele não quer que as minhas propriedades, Ele não quer que as minhas adversidades apaguem o que Ele realmente é. Porque se essas coisas estiverem somando diante dos olhos de Deus e começarem a apagar quem Deus é, e apenas um reconhecimento se chegar diante dEle, de nós, para Ele, pode ter certeza que Deus não vai te perder. Ontem à noite estava pregando em uma igreja e eu dizia para aquela juventude, dizia assim, avise alguém aí que Deus não vai deixar você escapar das mãos dele. E se pronunciou essa palavra um para o outro, e eu repito essa noite assim, Deus não vai deixar você escapar da mão dele, ainda que ele aperte aqui, ainda que ele aperte acolá, ainda que ele faça uma coisa aqui, ainda que ele chame a atenção ali, ainda que ele te pegue na próxima esquina, mas Deus não vai deixar você escapar dele, porque Ele não quer que você apenas reconheça que Ele existe. Ele quer que você prove que Ele existe. Ele quer que você mostre que Ele existe. E Ele não está interessado essa noite em manifestar uma chamada nas antigas nações, nas antigas alianças, perdão, no Antigo Testamento, uma chamada teofania, manifestação de Deus em forma humana, não. Ele tem você aqui essa noite, Ele tem você na galeria, Ele me tem aqui no púlpito e os demais obreiros para manifestar quem Ele é através da nossa vida. E o nosso amado irmão que cantou aqui, ele nos antecedeu, dizendo assim, olha, Deus vai fazer coisas na sua vida, Ele vai fazer coisas na sua vida, e deixa eu te alertar, só para repetir, e pegar um gancho no que ele já falou, e o que Ele vai fazer na sua vida, alguém vai perceber que Deus ainda existe, e existe fortemente no teu viver. Alguém vai se surpreender, porque já achava que não tinha mais Deus na tua saúde, já não tinha mais Deus na tua família, mas Ele se encarrega de te dizer essa noite, eu vou aparecer de um jeito diferente, e você vai comemorar, porque eu ainda sou Deus. Ele ainda é Deus. Diga para uma pessoa ao teu lado assim, Ele ainda é Deus. Ele é Deus. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como fazer. Aleluia. E quando Deus percebe que o povo dele está perdendo o foco, porque quando a gente só reconhece Deus, a gente canta, deixa de louvar. Quando a gente só reconhece a existência de Deus, a gente tematiza tudo, a gente decora e repete. Quando a gente só reconhece Deus, a gente vive só no fanatismo, ou vive só no conhecimento. Mas quando a gente é entronizado à presença dele, a gente une conhecimento e graça, e experimenta o melhor da parte dele. E quando Deus percebe que o povo está se distanciando disso, Ele também já visualiza que há um perigo iminente. Quanto mais distante nós ficarmos da verdade de Deus, mais presas fáceis seremos para os nossos adversários. Mais presas fáceis. E a Bíblia Sagrada diz que Deus vai trabalhar na vida do povo para atrair a presença, usando o cativeiro e usando muitas aflições do Antigo Testamento. E a Bíblia diz que quanto mais o povo se distanciava de Deus, mais Deus atraía ele para umas provações. E dentro dessas provações o povo começava a clamar novamente, começava a adorar novamente, começava a forçar, glorificar a Deus. E em contrapartida os adversários vinham de todas as partes, vinham os povos que mais odiavam o povo de Deus, se aproveitavam nas fraquezas deles e apareciam. Aí no capítulo 17 do livro do profeta Isaías, versículo 12, versículo 13, diz que a Bíblia Sagrada fala deles como barulho de ondas que rugiam, ondas altas e ondas fortes. A hostilidade aparecia
E o povo agora clamando, cadê Deus? Cadê Deus? Quando o povo começa a dizer, cadê Deus? Deus fica de pé. Deus olha para a terra e diz, começaram a me enxergar de novo. Começaram a me olhar de novo. E sabe o que acontece daí então? Deus se levanta do trono e diz, por causa da opressão dos justos, do gemido do necessitado, eu me colocarei de pé e vou salvar aqueles que temem o meu nome. E Deus manda advertência através do profeta, dizendo assim, eles fugirão de vocês. Eles fugirão, porque o trabalho que Deus estava fazendo era atrair o povo para Ele, não te entregar e me entregar a hostilidade de alguém. O trabalho que Deus estava fazendo, sabe o que era? No meio das nossas dificuldades, enxergar, e na tempestade forte, na chuva danosa, essas coisas, Deus ainda aparece andando sobre as águas, dizendo, acalma-te vento, aquieta-te tempestade, porque eu sou o Senhor que manda em todas as coisas, eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Ainda diante das enfermidades, Ele carrega o título de Yahvé Rafá, Ele ainda é o Deus da cura. Você pode ter recebido o diagnóstico, você pode ter sido desenganado, mas Ele ainda aparece qualquer hora, dizendo assim, eu te curo num piscar dos teus olhos, que para eu te curar nem preciso piscar os meus. Deus pode aparecer essa noite e dizer a você assim, eu vou fazer coisas que você mesmo já não acreditava que eu ia fazer. Sabe como se chama isso? Problemas do coração. Mas Deus está dizendo essa noite assim, creia, Jesus está dizendo pela palavra, creia em Deus, creia em Deus, que Ele não é mito, e Ele não é apenas nome, Ele é eterna existência. Porque se não fosse por Ele eu não estava aqui. Se não fosse por Ele eu não estava aqui cantando, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Sabe por que eu canto hoje? Não importando as circunstâncias, que eu nem sei que vão acontecer amanhã. É porque eu sei acima do amanhã, acima do perigo que me corre e discorre ao redor de mim. Deus está sentado no trono e se mantém absoluto e dizendo, você chora aí, mas aqui eu não choro. Você corre aí, mas aqui eu não corro. Você se desespera, se entrega, desiste. Eu permaneço no trono, sendo absoluto e sendo adorado e mantendo o controle de todas as coisas na palma da minha mão. Eu não sei se te incomoda se você disser para alguém assim, Deus vai se mostrar para você. Diga para alguém, Deus vai se mostrar para você. Deus vai se mostrar para você. Deus vai se mostrar para você. Aleluia. E sabe o que eu acho interessante? É que o problema de coração, ele apaga a manifestação de Deus. Jesus poderia estar falando aos discípulos, levando ele a voltarem a crer de uma maneira mais evidente, como também poderia estar dizendo assim, vocês voltaram às práticas antigas, só creem em Deus e não creem em mim. Aí o que é que Jesus faz nessa hora? Ele trata do problema do coração, trata do reconhecimento apenas da existência, e agora ele trata da solução lógica. Ele diz, credes em Deus, e crede também em mim. E quando Jesus diz, crede em mim, ele está agora até respondendo aos discípulos, que ficavam se perguntando uns aos outros assim, cadê Jesus? Onde é que ele vai ficar? E quando ele foi embora, Jesus avisava, eu não vou estar convosco todo o tempo. Jesus estava dizendo assim, posso não estar com vocês fisicamente, mas eu vou estar com vocês. Agora tem que crer em mim. É necessário crer em mim. O interessante é que a solução que Jesus Cristo traz, sabe qual é? É prioridade. Diga comigo assim, prioridade. Ô pastor Marcos, por que prioridade? Porque o jeito que Jesus chama o nome dele para o contexto, para a história, para a fala, para o discurso com os seus discípulos, ele já emenda dizendo assim, porque na casa de meu pai, pode olhar no versículo número 2, na casa, não é nem porque, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus disse assim, se o problema é o coração, trago cura. Se o problema é só a existência de Deus, Ele vai se manifestar. Agora tem uma coisa, a solução para vocês é essa. Vocês não vão ficar aqui. Jesus estava dizendo aos discípulos assim, eu vou raptar vocês. Raptus, arrebatar vocês. E por que a palavra prioridade?
Me permita, eu não vou pedir perdão porque não cometi pecado, mas arrebatamento deixou de ser prioridade. Arrebatamento deixou de ser foco de mensagem. Porque quando a gente deixa essa prioridade de lado, a gente está mais apegado a algumas coisas aqui. A gente está até preso a algumas coisas aqui. E esquece que o que estamos fazendo aqui vai passar. E esquece que o nosso tempo aqui, ele já começou a ser cronometrado. Já começou a ser marcado. E Jesus, vez por outra, está falando. Por que vez por outra? Porque eu já entro na igreja sem focar que Jesus vai arrebatar a igreja. A solução para tudo isso, problema de coração e existência, ou reconhecimento de existência, Jesus foi bem direto. Ele disse assim, olha, eu vou preparar lugar, porque onde eu vou estar, eu quero que você esteja. Vai continuar enfermo, mas eu vou arrebatar você. A porta pode não abrir, mas ela fechada mesmo assim eu arrebato você. Você pode não receber a cura essa noite, mas se eu vier essa noite eu vou arrebatar você. Eu posso abrir a porta amanhã, um sonho, o emprego dos teus sonhos, ele pode chegar para você, mas tem uma coisa, se ele não chegar, ou ele chegar, o que interessa é que eu vou arrebatar você desse lugar. Você pode chorar ontem, ter chorado ontem, chorar hoje, chorar amanhã, ou você pode ver a vida daqui para frente sorrindo, mas prioridade ainda é o lugar que eu estou preparando para vocês. Vocês não foram reservados para ficar aqui. Credes em Deus e crede também em mim, porque eu tenho um lugar melhor e reservado para vocês. Eu queria que você interagisse, eu sei que isso é meio que chato, que você interagisse comigo e dissesse para alguém assim, falta pouco para Deus te levar daqui. Diga para ele, falta pouco para Deus te levar daqui. Jesus estava chamando a minha atenção e disse assim, para de brigar pelas tuas coisinhas e começa a tomar o céu à força. Para de priorizar as tuas coisas e começa a priorizar as minhas coisas. Para das tuas brigas infantis, disputas de cargos e outras coisas mais. Quem tem mais prioridades, quem tem mais economias, quem tem a roupa mais bonita, quem tem o carro mais formoso, quem tem mais condição financeira. E começa a olhar para o céu que daqui a pouco eu vou arrebatar a minha igreja. Começa a parar de brigar por coisas que não levam você a nada. E começa a analisar que o tempo está correndo. E quando eu vier buscar a minha igreja, quem estiver pronto vai. Quem não estiver vai ficar brigando, vai ficar chorando, vai ficar discutindo. Mas eu tenho um lugar preparado para vós. Aleluia, aleluia. Eu sei que você quer casar, mas eu tenho para você um arrebatamento. Eu sei que você hoje quer a salvação da tua parentela. Eu sei que você quer a salvação dos teus pais. Eu sei que você quer melhoria na tua vida. Mas Deus está dizendo para você assim, daqui a pouco eu venho buscar você. Jesus está dizendo assim, você se tornou um jovem formoso, educado, bem profissional, a tua estabilidade, eu até tenho participação nela, mas lembre-se que acima de todas essas coisas, eu estou vindo aí para buscar você, eu estou chegando aí para resolver teus problemas de vez, porque lá na presença dele, o choro vai cessar, a enfermidade vai cessar, e isso que é corruptível, vai se revestir do que é incorruptível. A dor vai acabar, será que dá para dar glória? Ei, aquela calúnia que você ouviu até hoje de manhã, ela vai cessar, será que dá para dar um aleluia para Jesus? Esse peso nos teus ombros, essa adversidade, esse arrastar na fé e se segurando para não tombar, Deus está dizendo assim, vai acabar, porque eu estou chegando aí, eu estou chegando aí, daqui a pouco, ó, eu vou tomar você. Você prega até bem, mas eu vou tomar você. Você canta bonito, mas eu vou tomar você. Porque na casa do meu pai, lá na casa do meu pai, na casa do meu pai, é grande a casa do meu pai. Aleluia. Jesus estava dizendo assim, dá para vocês e muito mais. Dá para essa igreja toda aqui muito mais. A casa do meu pai, ela tem muitas moradas. Tão perturbado o coração, você acha que eu diria uma coisa a você que não vai acontecer? Se não fosse assim, eu vos teria dito.
Mas enquanto vocês se preparam aqui, eu vou me preparar lá. Há uma diferença do capítulo 13 para o capítulo 14. No capítulo 13, os discípulos estavam preocupados que Jesus não fosse embora. E o capítulo 14, a preocupação é que ele viesse. Era que ele chegasse. Era que ele chegasse. O apóstolo Paulo escreveu na primeira carta, o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, e no capítulo 1, versículos 6 e 7, versículos 5, 6 e 7, ele demonstrava àquele povo no meio da sua perseguição que grandemente se alegrassem na virtude de Deus, ou na virtude de Deus, ainda que por algum tempo fosse necessário serem constrangidos por muitas tentações, mas sabendo que a prova da vossa fé, ela era bem mais valiosa do que o ouro refinado, porque ela trairia a honra e a glória no tempo do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro estava dizendo assim: perseguições vêm, mas faça a obra com alegria, porque daqui a pouco você vai encontrar com Ele. A perder um dedo por causa de uma enfermidade, você vai chegar lá com todos os dedos. Você perdeu um parente que não queria perder, se preocupe não, que quando você chegar lá, ele estando em Deus, você vai encontrar, sabe com quem? Com o Criador dos céus, da terra, e vai esquecer as dores que você passou aqui. Porque Ele é grande. Diga comigo, Ele é grande. Diga assim: Ele é maior. É maior do que a minha luta. Diga: Ele é maior do que a minha luta. Agora, para não perder o costume, advirta alguém, diga assim: Ele está vindo te buscar. Ele está vindo buscar você. Ele está vindo buscar você. Ele está vindo buscar você. Eu me recordo que a primeira vez eu cantava na igreja, eu fazia parte com algumas outras pessoas do grupo Louvor, e a minha irmã também. Foi que eu descobri que a área de louvor não era muito para mim. E chegando certa feita na igreja, o escalado faltou, e um pastor daquela igreja disse assim, era dentro de um sítio, ele disse assim: traz a palavra hoje. Eu disse: eu? É. E eu não sabia pregar mesmo, né? Como até hoje não sei. Eu falo muito, falo um bocado. E eu gostava muito daquele texto, como ainda gosto, Tessalonicenses, quando ele fala assim: não sejais ignorantes acerca dos que dormem. E se me perguntasse, me desse 5 oportunidades na semana, se eu fosse naquela época de falar, eu falaria todas as 5 noites no mesmo versículo. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive. Quando deram essa oportunidade, eu comecei a falar. E sabe, com a primeira experiência de louvar, você louva com a harpa na frente assim para ninguém ver você? Imagina pregar, eu pregava de olho fechado assim. Ou era narrador de corrida de cavalo, ele sai disparado e você vai. Ou era de jogo até fazer o gol, né? E eu preguei 1h40 assim. 1h40. Quando eu abri os olhos, tinha 4 pessoas de joelho na frente, chorando e entregando a vida para Jesus. Aí eu comecei a chorar também. Primeira vez que eu dei uma palavra, nem me lembro mais como foi que eu preguei. Sei que eu preguei. Fui para casa, eu não quis dormir lembrando daquele momento. Alma salva, coisa boa. Mas eu peguei no sono. E naquela noite eu sonhei. Eu estava em pé numa rua, com 2 malas na mão. E eu ficava olhando para um lado, para o outro, em um caminho enorme. E uma voz dizia assim: daqui para frente, voltar nunca mais. Voltar nunca mais. Quando eu olhava para trás, a pista estava toda tortuosa, toda dissimulada, o pavimento, tudo errado. E na minha frente, tudo reto. E a voz dizia: daqui para frente.
Daqui para frente. Daqui para frente. E eu peguei as malas e dei o primeiro passo. Quando eu dei o primeiro passo, aí aquela voz dizia assim: olhe bem para frente. Quando eu olhei bem para frente, é coisa de sonho, né, irmão? Eu vi aquela cidade bonita, toda de muro de ouro, essas coisas assim, bem que a gente não consegue desenhar e não consegue identificar pregando. Era tão bonita que eu soltei a mala de novo. E parei, fiquei de boca aberta olhando, e a voz dizia assim: daqui para frente até chegar lá. Até chegar lá. Eu peguei a mala e comecei a andar. Eu vou. E saí andando, mas era longe, irmão. Era longe. Faz 17 anos que eu estou andando no mesmo caminho. Tem hora que eu vejo uma árvore parada no canto assim, um sombreiro, um banquinho, dá vontade de sentar, mas quando eu penso em sentar, a voz diz assim: daqui para frente. Daqui para frente. Daqui para frente. Eu não vou para o céu porque eu prego. Eu não vou para o céu porque eu canto. Eu não vou para o céu porque eu tenho o dom de falar em línguas repartidas. Eu não vou para o céu por conta dessas coisas, não. Eu vou para o céu porque quem me mandou ir daqui para frente se comprometeu em estar comigo no mesmo caminho. E ele disse para mim, daqui a pouco eu venho buscar a minha igreja. E eu quero levar você, eu quero levar você, eu quero levar você, eu quero levar você. Porque na casa de meu pai tem muito lugar. Fecha os olhos e adora ele, adora ele, adora ele se você está no mesmo caminho. Adora ele com pouca força, adora ele com muita força. Sabe por quê? Porque dá para passar por algumas pessoas no mesmo caminho essa noite. Qual é a tua prioridade, querido, essa noite? Vai se prender às turbações do coração? Jesus está dizendo assim: vamos para a casa do meu pai. Vem para a casa do meu pai. Ah, eu estou preso no álcool. Vem para a casa do meu pai. Jesus sabe de onde você veio. Jesus sabe quem é você. Jesus sabe a vida que você levava. Mas ele continua dizendo assim: na casa de meu pai tem lugar para você também. Para quem não é evangélico, recomendo e aconselho essa noite: entra no caminho da casa do pai. E para quem já é, não se prenda às coisas daqui. Arrebatamento, eu não sei que tese você vai defender, calvinista, luterana, arminiana. Eu vou defender a tese de Jesus Cristo, que não usou uma mensagem muito eloquente. Jesus nem se esforçou em ser muito técnico, não, nem se esforçou. Não teve muita graça na mensagem dele, não, foi direto: na casa de meu pai. Eu vou fazer uma linguagem, vou falar a linguagem que vocês entendam. Eu vou para a casa dele, e na casa dele também tem lugar para vocês. E eu vou estar lá ajeitando, preparando o lugar. Vocês se preparam aqui, e eu estou preparado para receber vocês lá. Não tem muita coisa não, a mensagem dele. A mensagem dele não tem muita luz, não tem muito holofote, não tem muita coisa não. Ele foi bem direto, longe das teses, longe das coisas que se defendem, longe das coisas que se opinam, longe das coisas que se fantasiam, longe do fanatismo, longe das friezas. Ele simplesmente disse assim: eu quero dizer a vocês que a partir do momento que eu vou embora, a perseguição aumenta, vocês vão levar a minha igreja para frente, o evangelho vai ser pregado. Quem vos odiar é porque me odiou primeiro. Mas tem uma coisa: enquanto vocês caminham, choram, apanham, sofrem aqui, comemoram, celebram, fazem seus cultos de ações de graça, festejam na presença do meu espírito, vivenciam experiências grandiosas comigo, eu sou lá em cima dizendo assim: daqui a pouco a gente vai estar sentado na mesma mesa, eu vou estar servindo vocês, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Olha do teu lado aí, e vê se tem uma pessoa que ela quer ir para a casa do pai. Vê se tem uma pessoa não evangélica que nessa noite ela deseja ir para a casa do pai. Chama ela, levanta ela, traz ela aqui com muita gentileza. Diga a ela assim: ó, na casa do meu pai há muitas moradas.
Na casa do meu Pai. Vem para cá, vem para cá. Está vindo uma pessoa ali, vem para cá. Vem para cá. Tem lugar para você na casa do meu Pai. Tem lugar para você na casa do meu Pai. Tem lugar para você na casa do meu Pai. Você que se afastou por alguma razão, vem alguém aqui e presta serviço de companhia a ele aqui. Olha, você pode ter se desvirtuado do foco por causa das muitas tribulações que tem acontecido. E o teu coração ele se tornou enfermo. Jesus se tornou apenas uma pessoa que você conhece e reconhece a existência. Mas Jesus está dizendo assim: eu vou te levar lá para perto dele. Eu quero te trazer para perto de mim. Sara essas feridas hoje. E vem para perto do Senhor Jesus Cristo. Vem para cá, a gente quer orar pela tua vida. A gente não está interessado em saber o que você fez ontem, o que você deixou de fazer, o que você fez de manhã. A gente está interessado no que você vai fazer daqui para frente. É daqui para frente. Diz para uma pessoa bonita do teu lado assim: é daqui para frente. Diz para ela: é daqui para frente. Quem sabe tem uma pessoa não evangélica do teu lado e ela precisa ouvir isso de você. Diga para ela: é daqui para frente, é daqui para frente. É daqui para frente, é daqui para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Onde está você? Onde está você? Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém ali? Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém? Está vindo mais alguém? Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Credes em Deus e crede também em mim. Pastor.